Graças a paz, igreja. Louvamos a Deus por essa manhã, estar na casa do Senhor, para louvar, para ouvir a sua palavra, oferecer o melhor do nosso coração a Deus, né? E Deus sempre recebe de nós aquilo que é de melhor. Amém? Então, para mim, não é uma tarefa fácil pregar no dia do pastor, porque o pastor, quando está pregando, né, no dia do pastor, por exemplo, ele vai pregar com a visão de pastor, certo? Ele vai pregar, obviamente, com a visão de pastor. Quem não é pastor e vai pregar no dia dele, vai pregar com a visão de ovelha, não é? Então, a visão de ovelha, obviamente, é diferente da visão do pastor. Por isso que é desafio pregar no dia do pastor. Eu queria ler aqui, antes de iniciar, irmão. A gente costuma dizer que é o dia do pastor Batista. De fato é, né? Mas não é somente o dia do pastor Batista. Mas acontece que o dia do pastor Batista foi instituído no Brasil em 1955, a partir de uma iniciativa da Junta de Beneficência da Convenção Batista Brasileira, lá em 1950. Originalmente havia uma data chamada Dia da Junta de Beneficência, celebrada no segundo domingo de maio, mas como coincidia com o Dia das Mães, decidiu-se transferi-la para o segundo domingo de junho. Então aí que ficou comemorando-se o Dia do Pastor Batista. Até que, em 13 de setembro de 2024, recentemente, ano passado, foi instituído oficialmente, através de lei, o Dia do Pastor. Então hoje, obviamente, pela história, a gente acaba destacando o Dia do Pastor Batista, mas é o dia de todos os pastores, homens que têm dedicado a sua vida ao santo ministério por terem sido chamados por Deus. A ideia inicial era homenagear os pastores e também arrecadar ofertas para ajudar aqueles aposentados ou em situação de necessidade. Essa foi a ideia inicial. Então essa data tornou-se tradição nas igrejas batistas brasileiras, celebrando o ministério pastoral com gratidão e reconhecimento. Então que Deus abençoe os nossos pastores para a glória de Deus e que a igreja seja grandemente abençoada pela vida dos nossos pastores, né? E que Deus, na sua palavra, fale conosco nessa manhã. Eu gostaria que Tito colocasse a imagem do curral aqui, por favor, Tito. Os irmãos viram que acompanharam a leitura em João, no capítulo 15, João capítulo 10, onde Jesus traz exatamente um ensinamento, né, a parábola do pastor. A gente verifica, não sei se dá para ver aqui, dá para ver? A imagem aqui fica melhor, né? A gente verifica nos evangelhos sinóticos, né, como também no evangelho de João, que Jesus ele sempre utilizava elementos, né, da vida comum, da vida diária dos judeus, né, naquele momento, para trazer ensinamento, né, aos seus discípulos e a todos que o seguiam. É exatamente isso aqui que Jesus faz ao falar do bom pastor. E os irmãos observem também que o título ele é bastante desafiador, né? A jornada de um bom pastor. Esse título me foi sugerido e realmente eu achei muito inspirador, mas reconhecendo que não é uma tarefa fácil falar sobre essa questão. E a atividade econômica na época de Jesus, a atividade pastoril, vamos dizer assim, não era a principal, né? A principal atividade econômica dos judeus naquela época não era criar ovelhas, né, e etc. Mas, historicamente, o povo de Israel sempre esteve ligado à atividade pastoril, né, ou ao pastoreio de ovelhas e assim por diante. Nós podemos olhar, por exemplo, para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e dos patriarcas que sempre estiveram ligados à atividade pastoril ou pastoreio e assim por diante. A gente pode olhar lá nos primórdios, por exemplo, quando José está lá no Egito, né, e seus irmãos descem para visitar, para buscar comida. E a história acontece até o momento em que ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Tem um momento em que ele manda preparar um almoço, né, para almoçar com seus irmãos. Está aí em Gênesis capítulo 43, versículos 32, aí, por favor. Na versão Almeida atualizada. E é muito interessante aquela questão, porque a mesa, quando é preparada, são separadas cada mesa
no seu devido lugar. Por favor, Gênesis 43, 32. A mesa é preparada, a comida é posta à mesa. E veja só, José convida seus irmãos, né, à mesa para almoçar. E aí, o mordomo, obviamente, prepara. E o que chama a atenção aqui é o seguinte, olha, vejam só. Serviram-lhe a José, né, à parte, e a eles também à parte, aos seus irmãos. E à parte aos egípcios que comiam com ele. Porque aos egípcios não lhes era lícito comer pão com os hebreus, porquanto isso abominação para os egípcios. Eu busquei pesquisar um pouquinho por que era abominável, né, ou desagradável aos egípcios comer junto com os hebreus. Porque os hebreus, a atividade econômica deles naquela época, principalmente, era exatamente a atividade pastoril. E os egípcios consideravam isso um desprezo. Eles consideravam os pastores pessoas sujas, pessoas grosseiras, enfim, pessoas pobres. Então, e tem também o fato histórico, né, que o povo anteriormente que invadiu o Egito eram também criadores de ovelhas. Então, por uma questão cultural, eles não consideravam, não viam com bons olhos os pastores. E aí, a gente vai avançando na história, que Jesus dá o exemplo exatamente de pessoas que, consideradas pobres, vamos dizer assim, sujas ou desrespeitadas, vamos usar esse termo, para dar exemplo de um bom pastor. Me recorda aquela outra passagem que ele diz que Deus, o apóstolo Paulo, Deus chama as coisas que não são para confundir as que são. Então veja como é o trabalho do Senhor. Então, o segundo ponto que nos chama a atenção, quando Jesus utiliza elementos do dia a dia para trazer a lição, é que ele utiliza a linguagem simples, a linguagem que o povo entende. Ele fala de curral. Ora, todo mundo sabia o que era um curral naquele tempo. Ele fala de lobo, ali estão os lobos. Ele fala do pastor. Enfim, ele utiliza uma linguagem conhecida para estabelecer a comunicação com as suas ovelhas. Uma das coisas, ou um dos pontos que marca a vida ou a jornada de um pastor é a comunicação dele com as suas ovelhas. Então, Jesus utilizava uma linguagem simples para isso. Imagina, qualquer que seja o pastor ou o pregador, ele vem trazer a mensagem e ele vem explicar aqui no púlpito a física utilizada para como é que um foguete vai para o espaço e como é que ele volta. Quem é que vai entender? Só se a igreja estivesse composta por físicos, outros estudiosos da área. Por isso, a comunicação pastor, ovelha, e aqui eu estou falando como ovelha, como já disse inicialmente, tem que ser clara, simples, de modo que a ovelha entenda. O segundo ponto muito interessante, quando ele utiliza esse elemento do dia a dia, ele mostra também a presença do pastor na vida das suas ovelhas, presente não somente na comunicação, mas também na presença física, na visita, como a irmã chamou. Então veja como é interessante os elementos que Jesus utiliza para nos trazer essa mensagem. Mas por incrível que pareça, uma missão tão nobre como é ser pastor, uma missão tão difícil como é ser pastor, muitas vezes o pastor também, ele é vítima da ingratidão. Muitas vezes o pastor é vítima da ingratidão de suas ovelhas ou da igreja, porque quem tem anos de igreja pode exatamente fazer uma reflexão e ver que muitas vezes os pastores, quando deveriam ser reconhecidos, não foram. Eu não estou querendo falar aqui a respeito de dinheiro, dinheiro é o mínimo, mas muitas vezes nós somos ingratos com aqueles que dedicam suas vidas a servir a causa de Deus, ao reino de Deus, a cuidar das ovelhas. Mas aí, seguindo o título da mensagem, né, a jornada de um bom pastor, eu pergunto aos irmãos, por exemplo, se eu lançasse aqui, aonde começa a jornada de um pastor? Talvez você poderia me dar diversas respostas. Por exemplo, talvez alguém dissesse, começa no seminário. Começa quando ele vai para o seminário. Alguém pode pensar assim, né? Começa quando ele assume
o primeiro ministério. Alguém pode pensar assim. Começa quando ele passa a demonstrar evidência de um chamado. Alguém pode pensar dessa maneira também. Eu quero dizer que todas as respostas são válidas. Todas as respostas fazem algum sentido. Eu, porém, quero convidar os irmãos para pensar de uma outra maneira. Pensar no propósito de Deus. Porque se pensar no propósito de Deus, a sua compreensão de quando começa uma jornada pastoral, de quando começa o chamado de Deus na vida do homem, se você olhar pelo propósito de Deus, a sua compreensão vai mudar. E eu quero convidar os irmãos para pensar exatamente dessa maneira, olhando para aquilo que a Bíblia nos ensina. Mas antes de ir direto a essa resposta, algumas coisas é importante lembrar. Primeiro, Deus não chama ninguém por acaso. Entenda bem, Deus não chama ninguém por acaso. Não chama e não vocaciona por acaso a ninguém e de nenhuma maneira. Segundo, Deus não chama ninguém ou qualquer pessoa por falta de opção. De forma nenhuma. Deus não chama por acidente. Deus não chama acidentalmente. Deus não chama por falta de opção. Olhemos, por exemplo, Mateus capítulo 9, versículos 37 e 38, quando Jesus diz que grande é a seara. Diz assim, então, se dirigiu a seus discípulos, né, quando está falando lá da seara. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores ou os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua... Então, os trabalhadores, né, os obreiros, os pastores, aqui no texto, são de Deus, são dele, são do dono da seara. Portanto, é ele que envia e ele não chama por acidente. Mas nós podemos também olhar, e aí é que vai fortalecer essa compreensão, é quando nós olhamos para o Antigo Testamento e também para o Novo Testamento, buscando aqueles homens que de fato foram chamados por Deus, e a Bíblia mostra que eles estavam no propósito de Deus ainda antes que iniciassem o seu trabalho. Mas ainda para deixar mais claro, vamos ver, por exemplo, o Salmo 139, por favor. Salmo 139, versículo 1. Veja como a vida do homem está na mão de Deus de tal maneira que nada pode acontecer por acaso. Senhor, tu me sondas e me conheces. Versículo 13. Tu me sondas e me conheces, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste, né, no seio de minha mãe, ou no ventre de minha mãe, na outra linguagem. Versículo 14. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me informaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, não estava nem formada, e ele já via. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, nenhum deles ainda existia, Deus já tinha escrito e determinado. Então jamais ele vai chamar alguém acidentalmente, ocasionalmente ou por falta de opção, porque todos estamos nas mãos daquele que fez todas as coisas, e ele jamais colocaria alguém por acaso na frente de suas ovelhas de forma nenhuma. Então precisamos olhar para o propósito de Deus, e aí nós vamos entender a jornada daqueles a quem Deus tem chamado. Olhemos para o Antigo Testamento, vejamos, por exemplo, José. Já pensou se José tivesse chegado ao Egito, ao governador do Egito, por acaso, por acidente? De nenhuma maneira. Tanto é que quando ele está diante dos seus irmãos, lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8, ele diz lá aos seus irmãos: Deus me enviou diante de vocês, de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida com um grande livramento. Próximo.
Assim, não fostes vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Então, antes que ele descesse, havia o propósito de Deus muito maior para que ele ali chegasse. Então entendam, ninguém chega por acaso como pastor chamados por Deus ocasionalmente ou por falta de opção, mas chega por um grande propósito de Deus. Olhamos também para Moisés. Já pensou se tudo tivesse sido coincidência na vida de Moisés? Não teria nenhuma graça, porque qualquer um poderia ter sido. Mas Deus escolhe aqueles que Ele quer para cumprir os seus propósitos. É assim que acontece. Moisés, no momento em que ele nasce, a sua mãe Joquebede, com toda aquela dificuldade para protegê-lo. Até que aproximadamente 80 anos depois, ele está lá no monte e o anjo do Senhor fala com ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Deus designa ele para retornar ao Egito e de lá trazer o seu povo. Veja como tudo estava caminhado no santo propósito de Deus. Então nada pode ser por acaso de forma nenhuma. E aí Moisés tem aquela grande jornada, iniciando lá no propósito de Deus e terminando, sabe aonde? Próximo à terra prometida. Ele já com 120 anos, cumpriu toda a sua vida, seguindo o propósito que Deus havia determinado. E toda a vivência desse homem chamado por Deus faz parte da sua jornada, da sua experiência de vida, seguindo o propósito que Deus assim o determinou. Nós poderíamos citar, por exemplo, Samuel, que quando ele fala, quando o Senhor fala com ele, Samuel, 3 vezes, né? Até o pastor pregou recentemente. Nós não podemos imaginar que ali foi simplesmente por causa de Ana, de sua mãe, que orava a Deus pedindo um filho. Não, o propósito de Deus estava por trás dele. O propósito de Deus era muito maior. Que tal falar de Davi? Interessante, quando chega aí em 1 Samuel capítulo 17, nós temos a história ali que Saul é rejeitado por Deus para governar o povo de Israel. E Deus fala para Samuel ungir a Davi como rei de Israel. É interessante quando o Senhor fala para Samuel da seguinte maneira: por que tu estás com dó de Saul, havendo eu o rejeitado para não governar sobre o meu povo? Ele manda que Samuel encha o seu vaso e vá até a casa de Jessé, o belemita, porque diz o Senhor: dos seus filhos me tenho provido de um rei. E Davi nem sabia disso. Davi ainda era um jovem, cuidando das ovelhas do seu pai. Então, o propósito de Deus estava por trás de tudo, conduzindo para que no momento exato ele chegasse no trono. Vejamos, por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 32. Quando Deus rejeita a Saul, então chama a Davi, que ainda nem entendia o que seria governar. Atos 13, versículo 32. Versículo 22. Atos 13, 22. E tendo tirado a este, Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Isso era foi Deus dando testemunho a respeito de Saul, de Davi. Eu acho interessante esse texto também, no santo propósito de Deus, irmão, que nós costumamos inverter a interpretação desse versículo. Primeiro nós olhamos para Davi como se fosse Davi que se conformou com o coração ou o propósito de Deus. Eu expliquei isso para os jovens recentemente. É melhor olhar para o propósito de Deus. Se eu olhar para o propósito de Deus, eu vejo Davi. Mas se eu for olhar para Davi e primeiro para Deus, eu vou entender que Deus é que viu qualidade em Davi e, portanto, o escolheu. Não foi dessa maneira. Ele estava no propósito e a sua vida, a sua trajetória marca exatamente isso. Ele fez coisas horríveis, mas o Senhor sempre deixou firme: a minha aliança estabeleci com Davi, porque havia de Deus com ele um santo propósito. Que tal, por exemplo, nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo? Eu nem vou contar a história do apóstolo Paulo, porque os irmãos conhecem muito bem. Mas tem um texto lá em Atos dos Apóstolos,
Os irmãos conhecem toda a história do apóstolo Paulo. Tem um texto lá em Atos dos Apóstolos que nos chama bastante atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13 do 13 ao 15. Por favor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, que muitos tenham ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Próximo. E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de... Paulo só havia feito maldade até o momento, o apóstolo Paulo, até então Saulo, só havia feito maldade com a igreja. Perseguia, matava, mandava matar ou testemunhava a morte, arrastava. E aí nesse episódio ele vai exatamente, os irmãos com essa história, ele vai para Damasco, prender e levar para Jerusalém qualquer um que encontrasse invocando o nome do Senhor. É isso que Ananias diz para o Senhor. Ele veio aqui com este propósito. Mas qual é a resposta de Deus para ele? Ele é para mim um instrumento ou um vaso escolhido. E quando aconteceu essa escolha? Sabe quando? No santo propósito de Deus. Nem Paulo sabia. Nem ele sabia. Mas o propósito de Deus já o havia designado para levar a mensagem santa a pessoas por onde Deus o enviou. Agora veja ainda que palavra maravilhosa quando nós chegamos em Gálatas. Olhe para Gálatas, capítulo 1, versículos do 13 ao 16. Gálatas 1, do 13 ao 16. Isso aí é Paulo testemunhando dele mesmo quando escreve aos Gálatas. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me, ou levava vantagem, ou superava a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus. Isso era Paulo judeu. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e nem sangue. Volta ao anterior, o versículo anterior. Olha, quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, ele já estava no propósito escrito. É você. Então o propósito de Deus é assim. Nós precisamos entender isso, irmã Benilda. Que as nossas vidas, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso deve nos servir e fortalecer a nossa convicção nele. Que você, nenhum de nós, estamos aqui por acaso. O pastor deve ter essa convicção que está chamado no santo propósito de Deus. Porque senão vai ser acidente. Senão vai ser por acaso. Não tinha opção, eu cheguei. Já pensou que fraqueza? Mas se pensar no propósito de Deus, a nossa convicção será fortalecida, porque estará enraizada simplesmente em Deus. Havia por trás de toda a trajetória de Paulo algo muito maior, irmã Saúl, que era o propósito de Deus, que supera toda e qualquer vontade do homem. Nós poderíamos olhar para o apóstolo Paulo e então dizer: esse homem de forma alguma merecia estar aqui. Sim, mas o propósito de Deus é muito maior. E a vida daquele homem chamado por Deus, a vida de qualquer um chamado por Deus, responde exatamente a este propósito. Por isso que Deus não chama por acaso, Deus não faz nada acidentalmente, estamos todos em suas santas mãos. Agora convém pensar também, aonde termina essa jornada? Se ela começa, ela tem um fim. E aí nós podemos olhar para 2 Timóteo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Isso é o apóstolo Paulo, já cansado da caminhada, anos depois, não sei quantos anos ele tinha,
mas ele estava já nos seus fins. Ele disse assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele estava dizendo: cumpri a missão foi cumprida. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua. Isso era um pastor, a sua vinda. Isso era um pastor que olha para trás e vê a sua missão concluída, encerrada. Ele já cansado, olha para trás e sabe o que ele vê? Os frutos do seu trabalho. Isso era o que Paulo estava dizendo. Esses dias na sala com os jovens eu fiz uma pergunta para eles citarem alguns líderes que marcaram, cite alguns líderes que marcaram a sua trajetória até aquele momento. E eu fiquei feliz, sabe por quê? Eu vi pessoas citadas, mas eu vi também o pastor Oséias. Alguém lembrou do pastor Oséias? Um homem que me marca, alguns citaram. Eu olho para o ministério do pastor Oséias e marca a minha vida. Que ele receba o nosso abraço nesse momento. Eu fiquei muito feliz. Sabe o que acontece? É uma satisfação, ou deve ser uma satisfação muito grande, um pastor ouvir isso de uma ovelha. Que ele olhar e ver a trajetória daquele homem como alguém que passou e deixou a marca do seu ministério. Vidas abençoadas, ministério abençoado, vidas edificadas, porque todo o seu trabalho foi seguindo um propósito que Deus assim o estabeleceu. E a vida do homem chamado por Deus segue exatamente isso, aquilo que Deus tem estabelecido. Acontece que nossas falhas muitas vezes aparecem como tropeço. Sim, é verdade que alguns ficam pelo caminho, mas não é por causa do propósito de Deus. Alguns vão por caminho que não deveriam ir e acabam colocando tropeço no seu caminho, quando muitas vezes deveria prosperar, fracassam. Mas o propósito de Deus permanece firme, porque o seu santo propósito é imutável. Agora, isso foi a jornada de um grande pastor, né? De um pastor. Agora, e o que é ser um bom pastor? Um fato é a jornada. O outro fato é ser um bom pastor. Eu confesso para os irmãos que eu não me ative muito a definir o que é ser um bom pastor. Sabe por quê? Porque ser bom é muito relativo. Pode ser que eu tenha a compreensão que um bom pastor deve fazer tal coisa e tal coisa. E você tem uma outra visão, que o bom pastor deve se fazer ao contrário. Então, ser bom é muito relativo. Jesus, porém, deixou definido lá naquele texto o que é ser um bom pastor. Porque se nós olharmos para o texto bíblico, nós não vamos ter dificuldade alguma o que é ser um bom pastor. Primeiro, é um pastor zeloso pelas suas ovelhas, jamais negligente, jamais omisso, jamais ausente. Não pode. Como é que eu vou ser um bom pastor se eu sou ausente, sou omisso? Não me comunico com minhas ovelhas, não tem como. Então, o bom pastor, ele se faz presente, ele marca a vida de suas ovelhas. Como o meu tempo não é muito longo o meu tempo, eu quero colocar aqui a primeira foto, por favor, para ver o que vocês identificam, para a gente, através dessa foto aqui, concluir o que é ser um bom pastor. Você colocar no YouTube, ou enfim, qualquer site ali, você vai ver história de várias ovelhas perdidas. Essa ovelha aqui, ela é australiana, ela ficou perdida por 7 anos, quando ainda era um cordeirinho pequeno. 7 anos, né? Tem outras que são 5, perderam-se por 5 anos, outra por 6. E quando a ovelha foi encontrada, 7 anos depois, ao fazer a tosa, foi retirado dela aproximadamente 30 quilos de lã. Ela estava em situação, olha aqui, ela ficou desse jeito, volta à anterior. Volta à anterior. Ela estava nesse estado aqui, após o cuidado do pastor. Olha aqui o que o bom pastor fez. Ela ficou desse jeito. Parece até fininha. Perdeu 35 quilos, 35 quilos de lã. Pesquise na internet que você vai ver. Então, o bom pastor é aquele que não deixa as suas ovelhas criar pelos horríveis que atrapalham a sua caminhada. E a pessoa que faz a reportagem, ele disse que
É inacreditável como que por trás de tanta lã havia uma ovelha. Entendeu? Então, o bom pastor, eu quero resumir exatamente o que faz isso aí. Que não deixa a lã atrapalhar a caminhada das suas ovelhas, que tosa as suas ovelhas para que ela fique saudável. Esse é o bom pastor, isso aí resume tudo. Aí vem a próxima. Feito isso, olha que coisa linda. As ovelhas ouvem a voz do pastor e o segue. Porque ele conhece suas ovelhas pelo nome. Ele chama as suas ovelhas e ela o segue. Esse é o bom pastor. Resumindo, para eu não ficar definindo aquilo que é uma coisa para mim e não é para você. O bom pastor faz isso. Ele zela por suas ovelhas. Tem uma história de uma outra ovelha muito interessante, que ela fugiu por 6 anos. Sabe, ela era esperta. No dia da tosa, ela fugia. Está lá na internet, pesquise. No dia da tosa, ela fugia. E assim durou muito tempo. Até que ela foi encontrada e também foi retirada uma grande quantidade de lã. Não tem ovelha assim? Hoje é culto de doutrina. Hoje vai ter, vou não. Tem. E a lã vai se acumulando. Daqui a pouco as pessoas olham. Nossa, olha, é uma ovelha do Senhor. Por quê? A lã está cobrindo. Não dá para perceber. É uma ovelha, é um bode, o que que é? Volta a primeira foto, por favor. Pronto. É uma ovelha do Senhor, não é possível. Então, o bom pastor, ele cuida. Eu não vou definir, como já disse. O bom pastor cuida, o bom pastor zela, e as suas ovelhas têm amor por sua vida, certamente. Que Deus abençoe os nossos pastores, né? Que todos os dias suas vidas sejam abençoadas, para que também a igreja o seja, e as nossas vidas, né, irmã Benida? Deus abençoe.